Quero cumprimentar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Já vi aqui os irmãos, Petrúcio, Heraldo. Chegou alguém aí? Irmão João, irmão Felipe, Eliane, Pastor Ari, a Ana Sena, Karina, a Bárbara, Maio, irmão Sérgio Novaes, Jordas, a Cleide, a irmã lá de Santa Catarina, Pastora Lourdes, Heraídes, Cássio, Henrique, a irmã Cleide. Daqui a pouco a pastora Mariana está chegando aí. O irmão Gilson, a irmã Janete, o irmão João, pastor Clécio, desejando uma feliz Páscoa para todos. O Sandro, a Milena, o Bruno, a Alisson, Irandi, Liliane, a irmã Lourdes, o irmão João, A irmã Márcia Alves, o pastor Ari. Boa noite, pessoal. Boa noite. Paz seja com todos. Irmã Cleide está dizendo que saudade de louvar esse hino junto com meus irmãos na casa do Senhor. Em breve. a pastora Mariana já está com a gente, pastor Sérgio. Um beijão, querida. O irmão Cássio, o irmão Pedro, o irmão Renato, Ariane, Daniela, Irmã Nisete, Adriana Silva, Dulcineia Santos Silva, Samuel Vila Verde. Alô, Samuel. Maria da Conceição, Gustavo Henrique, porque são aplicativos pessoal da igreja, o Instagram da igreja também. o irmão Samuel, a irmã Cessa está com a gente, Lucelma, o irmão Naldo, o Tiago, Anne Catarine, Gabriel, Diego, Tiago, Josenilton Pessoa, Joseilton Pessoa, o irmão Sérgio Novaes, vai matando a saudade aí com esse louvor. Nós começaremos já já. Preparando aí, porque nós vamos fazer a oração dos aliançados. aleluia. A sua fita vai estar aqui na igreja. Eu estou com a minha aqui, ó. Estaremos unidos. Tudo que eu pedi para a minha vida, estou pedindo para a sua. Isso é aliança na oração. Tudo que eu pedi para a minha vida, estou pedindo para a sua. Então, você pode pegar a sua fita e colocar no seu braço. A questão da fita é um sinal. É um sinal de compromisso.
que nós assumimos diante de Deus, e é um sinal. Quando os espias entrou na cidade para olhar a terra, uma mulher deu cobertura aos espias. E ela fez uma aliança com o povo de Israel, dizendo: eu sei que Deus está com vocês. Peço que quando vier tomar a cidade, não destrua a minha família, nem a minha casa. E eles disseram: coloque um sinal. E ela colocou uma fita vermelha. A fita vermelha foi o sinal. É o nosso sinal de aliança, de orar um pelo outro, até que retome os cultos na igreja. Não estamos desunidos, estamos unidos na fé. Aonde eu estiver, olhar para minha mão, vai ver a fita, aliançado pela fé, longe no corpo, mas presente na união. Anderson Jordão, um abraço, meus queridos irmãos. Eu falei hoje de manhã que é tempo da gente orar um pelo outro, cuidar um do outro. Eu disse que quando Deus perguntou a Caim: aonde está o teu irmão Abel? O Caim disse: não, mais ou menos assim, não é problema meu, porventura sou eu cuidador do meu irmão? Talvez muitas pessoas têm esse pensamento, igual Caim: o que é que eu tenho a ver? Mas devemos cuidar um do outro. Não, mas eu sou forte. Bom, então eu tenho uma palavra de Deus para você. Vós que sois forte, deveis suportar a fraqueza dos fracos. Cuidar um do outro. Edilson Cosmo, um abração aí, querido pastor. Edilson Cosmo. Que Deus abençoe. Eu quero, lembrando essas partes aqui, que quando nós assumimos um compromisso com a fé, nos compromete, fisicamente nos compromete. Então a fé tem que ser maior. Eu falei a respeito da pergunta de Deus para Caim, e falei também sobre as parteiras egípcias, que recebeu ordem de Faraó para matar os meninos que eram homens. Se nascer um filho homem, mate. Mas essas parteiras temeram a Deus, e elas pouparam a vida de Moisés. E a família de Moisés também estava comprometida. Que situação que vivia o povo de Deus, numa terra distante, numa terra estrangeira, embora estava ali há mais de 400 anos, ou pelo menos quase 400 anos nessa época. Estavam vivendo ali e tiveram que esconder a criança. Depois fizeram um cesto e jogaram no rio a criança. Então havia uma estratégia de Deus para libertar o povo de Israel da mão dos egípcios, mas tinha também que haver fé no coração dos hebreus, porque Deus te dá fé e uma estratégia, você precisa ter coragem. Então houve ali um comprometimento, começando pelas parteiras, que não mataram Moisés. Ele ficou ali caladinho um tempo, talvez por causa disso ficou meio gago, cresceu um menino gago, a gente não sabe, mas talvez até só tampava a boca dele quando criança, para ele não falar, não chorar, aliás. E ele cresceu gago, com deficiência na fala. Por isso que Deus levantou Arão para ser a voz de Moisés com mais facilidade. Então eu falei sobre isso e falei sobre a fita
lá em Josué 2,18, quando foi colocada a fita vermelha na casa, para que não aos hebreus invadir a cidade, poupasse a família de Raabe, poupasse. Há um sinal. Nós estamos vivendo dias que Deus está nos dando a oportunidade de ser perseverante. Devemos ser cuidadosos, mas precisamos ser perseverantes. Domingo passado, ficamos felizes por ver a fé dos irmãos. Não temos cultos, mas foi uma semana de alegria, porque você está longe do templo, mas não deixou de ser igreja. Você é igreja. E esta semana é a semana da aliança, de oração um pelo outro. Vai passar aqui na igreja, pegar sua fita, mandar alguém buscar. Pode amarrar no seu filho. Pode colocar. Tem de sobra. Preparamos para que todos sejamos aliançados no nome de Jesus. Certo? Eu tenho uma no meu carro, senão eu tenho uma larga no meu carro. Pode colocar também. Então será a semana do crescimento. Entende aí? Semana da bênção. Semana das grandes realizações. Olá, pastor Jorge. Semana de bênção, de solução para o nosso país, para os pastores. Amanhã estarei aqui atendendo os pastores. Claro que nós vamos respeitar a proteção. Aqui, ó. O álcool, certo? Certo? Toda a igreja, ventilador aqui, a minha equipe aqui de máscara. Então nós estamos respeitando, nós estamos se movendo pela fé. Então assim, amanhã os idosos invitam, mas venha pegar para sua mãe, para o seu pai, e eles vão estar participando da live aí. Estamos unidos em oração. Acabei de falar agora mesmo uma live para uma das nossas igrejas lá em Caruaru, de pastora Bianca, pastor Maílson, e eu quero falar de novo. Hoje é a Páscoa que nós celebramos hoje, é a Santa Ceia, porque nós lembramos, quando o povo saiu lá do Egito, todo ano eles festejavam a Páscoa. A primeira Páscoa foi na libertação do povo, onde mataram o cabrito de um ano, o cordeiro, a ovelha de um ano, o carneiro, e passava o sangue na porta. Na porta que tivesse o sangue, que cor que é o sangue? Vermelho. Na porta que tivesse o sangue, a morte não entrava, porque ali já tinha a prova da morte de alguém, que era a morte da substituição. E durante todos esses anos, a Páscoa se cumpriu entre os hebreus. E Jesus se reuniu entre os discípulos e disse: há tanto tempo desejei comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça. Só que ali não tinha o cordeiro morto. Jesus pegou o pão e pegou o suco de uva, o vinho, e disse: esse vinho é o meu sangue, e esse pão é o meu corpo. Então ele disse: eu sou a Páscoa, eu sou o cordeiro que vai ser morto por vocês. E na quinta-feira Jesus foi preso. Na sexta, o sofrimento, a agonia. Na sexta tarde, Jesus morreu. Quando viram que o tempo, o dia da sexta estava terminando, parou a tentativa de matar. Mandou lá quebrar a perna,
porque se ele morresse não dava tempo de sepultar. Mandou o soldado quebrar a perna daqueles que estavam crucificados. Mas quando chegaram lá, Jesus já estava morto. Então eles furaram o peito de Jesus com a lança, saiu água e sangue, e foram embora. E José de Arimateia, senador da República, discípulo oculto de Jesus. Quem é o discípulo oculto de Jesus? José de Arimateia. Tem muitos discípulos ocultos aí, que não são evangelistas, não são discipulador, não cantam na igreja, mas estão no lugar certo. Autoridades. É muito importante que entre os governantes tenha discípulo de Cristo, porque na hora de assinar uma lei, na hora de tomar uma decisão, de impedir um retardamento da igreja, está lá o homem de Deus, a mulher de Deus está lá. São os discípulos de Jesus também. O José de Arimateia era um discípulo de Jesus, um discípulo oculto. E quando Jesus morreu, os apóstolos estavam desorientados, desnorteados, sem saber como fazer, não tinha crédito, estava com medo. O corpo de Jesus ia ficar na cruz, até passar o sábado. Aí não cumpriria as escrituras. Mas Deus já tinha preparado um discípulo. José de Arimateia foi ao rei, foi a Pilatos, e pediu o corpo, e o rei não sabia ainda. O rei não sabia que Jesus tinha morrido. E aquele homem, por ser um senador, não precisou do protocolo. Foi avisando, quero falar com o rei. Foi, chegou lá e falou: eu quero o corpo do Galileu. Aí o rei disse: mas como? Já está morto? Ele falou: já está. Chamou o seu comandante da guarda, seu capitão, e perguntou: Jesus morreu? Ele falou: morreu, então pode. Assinou na hora. E ele saiu, passou por toda a burocracia, chegou lá: pode descer o corpo. E o Nicodemos tirou as suas roupas. Nicodemos é aquele que foi procurar Jesus lá no começo e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus disse: se não nascer de novo, de maneira nenhuma pode ver o reino de Deus. Então, olha só, esses homens nobres, autoridade, fazia parte do conselho de Israel, Nicodemos. E o Arimateia, senador da República, mas era discípulo de Cristo. Tiraram Jesus e colocaram no sepulcro. Sepulcro de um rico, entre os nobres foi sepultado. Colocou a pedra, fechou, e aí encerrou o expediente. A tempo, passou de sexta para sábado, e de sábado para domingo. As mulheres que andavam com Jesus, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, compraram aroma, fizeram um preparativo para perfumar, para ungir o corpo de Jesus, porque era já uma prática, quando morria alguém, colocava um determinado perfume sobre o corpo, e Jesus não recebeu esse perfume, mas já tinha recebido de Maria. Quando ela quebrou, num jantar, quebrou aquele vaso de nardo, jogou nele, e o Judas e os demais reclamaram, ele disse: deixai, ela fez para o dia da minha sepultura. Então já tinha se cumprido. Mas o que eu quero falar hoje é que essas mulheres, quando Jesus foi sepultado, elas não pararam a obra. Os discípulos ficaram desorientados, deprimidos, com medo, sem crédito, principalmente o Pedro, porque o Pedro tinha negado a Cristo. Pedro estava desmoralizado, Pedro estava arrasado, acabado, o pior de todos, porque a última vez que ele tinha olhado para Jesus, ele tinha dito que não conhecia Jesus. Jesus estava no julgamento, o galo cantou, Pedro tinha dito que não conhecia Jesus antes do galo cantar, e quando Pedro falou, Jesus virou e olhou para ele. Então, o último olhar que ele tinha de Cristo foi a hora que ele negou a Jesus. Mas agora Jesus estava morto, então ele estava acabado. E a Bíblia diz: no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo,
antes do sol nascer, e dizia uma para a outra: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Então elas prepararam, mas tinha um problema. Uma grande pedra estava encaixada na porta do sepulcro, porque não era um túmulo comum, era o túmulo de um senador da República. Era um sepulcro preparado, uma obra de arte. Então elas diziam: quem vai remover a pedra? Mas elas não paravam de fazer a obra, cuidando da especiaria, preparando as coisas, ajeitando uma coisa e outra. E uma dizia: e a pedra? Ah, sim, é um problema, mas não paravam. Muitas vezes você está pensando num problema de amanhã ou depois. E eu faço o que, pastor? Não pare de servir a Deus. Não pare de fazer a obra de Deus. Não pare de adorar a Deus. Não pare de ser fiel a Deus. Ah, mas vai haver uma situação difícil no país. Não pare, não pare, não pare. Por quê? O dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Não andeis preocupado com o dia de amanhã, porque amanhã Deus já decretou o anjo para tirar a pedra do caminho. Aleluia. E diziam umas para outra: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E quando chegaram lá, elas olharam e viram que a pedra já estava removida. E era ela muito grande. No versículo 4 diz, de Marcos 16. A pedra já tinha sido tirada, já tinha sido removida. E entrando no sepulcro, viram o jovem sentado à direita, vestido com uma roupa comprida e branca. Fixaram os olhos e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que vai adiante de vós para a Galileia. Oh, você entendeu isso? Você entendeu? Quando eles chegaram lá, já não tinha mais a pedra. E o anjo disse: estão procurando Jesus, não está mais aqui. Quantas coisas tinham acontecido? A pedra não estava lá, Jesus não estava lá. Então por que Deus deixou um anjo lá? Por que o anjo estava? Se não estava lá Jesus, não estava a pedra, o anjo ficou lá para receber elas. O anjo ficou lá para não deixar elas decepcionadas. É isso que Deus está fazendo. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e livra de todos os temores, de todo o mal. Samuel, Ana, Vinícius. Então o que eu posso dizer hoje? Não preocupeis com o dia de amanhã, porque amanhã o Senhor já determinou um anjo para te ajudar. As pessoas, elas passam a vida inteira lendo o Salmo 23, Salmo 91, a Bíblia de alguns estão até amarelada no Salmo 91, estão lendo todo dia ali. O Senhor, o anjo do Senhor livra de todo mal, acampa ao redor daquele que o teme, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Lê a vida inteira, e quando chega no momento difícil, parece que esquece de tudo que leu. De tudo que leu. Então, meus queridos, não estamos tendo culto na igreja, mas eu louvo a Deus por isso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que em tudo devemos dar graça. Aleluia. Não é isso, Cláudio? Isso. Em tudo devemos dar graça, então não vou louvar a Deus? Claro, e louvo a Deus pela fé do povo dele, pela fé dos irmãos, pela lealdade dos irmãos. Algumas palhas vão sair. Quando bate o vento, a palha é leve, os grãos são pesados, e muitas vezes o vento é necessário para remover a palha, mas os trigos, os grãos produzirão melhor.
Se você é um trigo, um grão, uma semente verdadeira, então você não vai ter o incômodo das palhas, porque Deus está te preparando para você dar bons frutos. Tenho certeza que vai produzir bons frutos. Quem removerá a pedra? A pedra já está determinada. Os problemas dessa semana, Deus já está cuidando deles. Aleluia. Você pode achar que não tem saída. Então verás que tem saída. Pela nossa fé. Pela fé de muitos que estão orando comigo. Irmãos de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, irmãos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará, onde estiver alguém orando comigo agora. Deus é vivo. O Senhor é vivo. Sabe o que Deus... Muitas vezes o Senhor precisa fazer algo com a gente, porque o diabo, ele é especialista. O corral, a porta do corral está aberta para as pessoas saírem para a liberdade, mas o diabo quer oferecer algum conforto, algumas ofertas, porque ele sabe que a porta está aberta por um determinado tempo e depois ela fecha. Então o inimigo, ele procura enganar as pessoas para que elas fiquem presas ali, mesmo a porta estando aberta, para que as pessoas passem o tempo e não aproveite para atender o chamado de Jesus. Saia da prisão, saia da caverna. Jesus continua chamando, e se você vier para Ele, Ele vai mudar a sua vida. Aleluia. Vai mudar completamente. Estamos preparando para a oração da Glória fé. a Deus. A oração da fé. Vou deixar para consagrar as ofertas e os dízimos por último, porque pode ser que está chegando mais dízimo, mais oferta, certo? E aí, a movimentação aí. Muita gente aqui, ó. Eva Soares, Edna Brandão, Luzia Lima, Daniel Silva, pode falar aí. Pastor, a irmã Eliette e a irmã Débora, que o esposo dela é enfermeiro, eles pediram uma oração especial para os enfermeiros que estão na linha de frente cuidando dos pacientes com coronavírus. A irmã Eliette e Certo. o irmão Diego. Oração São enfermeiros. para os enfermeiros. Vamos fazer um clamor a Deus. Quer aproveitar mais alguém aí? É o momento. A irmã Ofélia pediu oração pelo neto dela. A Ofélia. Isso. A irmã Mirlene está pedindo oração por Irã, que ele estava doente. Milene. Pedindo oração pelo Irã, esposo dela. Certo. Tem mais. Vamos estar orando em nome de Jesus. Bira Silva, assistindo lá, Bira. Deus abençoe. Cris Sá. Os bombeiros também, muito bem lembrado. Vamos orar pelos bombeiros. A Anne Catarine. Amém. Tamires, Mirella está assistindo. Glória a Deus. O pessoal já está pedindo aqui, nós vamos orar pelos médicos, nós vamos orar, Ana Paula Silva, Santana, está assistindo, Deus abençoe. Glória a Deus. Pastora Mariana está assistindo. Oração pelos empregos. Pastora Bianca pastor. também, Deus abençoe. Oração pelos empregos e familiares. Estão pedindo também, mandou aqui. Aqui nós temos alguns jovens que estão trabalhando. Eu quero agradecer a Ana, nossa líder aqui do grupo de louvor, né? Até não sei se a Ana ainda está contratando. Pergunta para ela se está contratando. Acabou de chegar aqui o Samuel. A
A pastora Mariana pediu para lembrar dos médicos e policiais, e o irmão Naldo pediu para lembrar também da oração para os vigilantes. Muito bom. Olha, então vocês vão me ajudar. Ô Ana, quero agradecer a Deus pela sua vida, e através de você muitos irmãos têm conseguido emprego aí. Amém. Nesse momento difícil, né? Deus está abençoando, né? Em meio a esse momento, Deus está Vem aqui um pouquinho. abençoando. Aqui está a Ana. Essa é a Ana, nossa líder aqui do grupo de louvor. Amém, glória Tá a bom? Deus. Tá ali, o obreiro Vinícius está ali do lado. Tá, a gente veio aqui para, em obediência, e também ser abençoado, né? Toda a casa. Amém? Ah, Deus abençoe. Tá? Então tá. Nós vamos estar orando e buscando a direção de Deus. Samuel está ali com o Vinícius, que meu obreirinho ainda está pequeno, né? Já está falando aqui. Então, querido, nós vamos orar. Olha, o pedido, orar pelos médicos, pelos vigilantes, pelos enfermeiros, pelos policiais, pelos zeladores que trabalham em hospitais, pelo pessoal do SAMU, Pelos familiares. seus familiares, tá? Todo mundo aí voltado nesse pedido de oração. Os céus vai se abrir. Aleluia. Os céus vai se abrir. Daniel Ferreira. Olá, Daniel. Amém, pastor? Está dizendo aqui. Ana Paula, pastor, oremos para as pessoas que trabalham na limpeza. Aí, tá bem? Acabamos de falar agora, graças a Deus. Então chegou o momento da gente orar. Nós vamos orar, gente. Vamos falar com o nosso Deus. Aleluia. Vamos orar pelo nosso presidente. Vamos orar. E não esqueça, ore também pelos pastores, família de pastores. Ore, porque é Deus. Eu não falo só Deus não, porque Deus é tudo. As pessoas falam assim: ah, ninguém me ajudou, só Deus. Deus não é só. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? quem serás contra nós? Deus é tudo. O maior é aquele que está com a gente. Aleluia. É Deus. É isso? Falamos com o nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Depois eu vou consagrar a água. Você está precisando de um milagre de cura? Então tá, daqui a pouquinho. Deixa eu orar primeiro a oração pelas autoridades. Querido e eterno Deus, às vezes temos a impressão que durante a semana teremos pedras no meio do caminho. As mulheres perguntavam: quem removerá a pedra? Mas o Senhor já tinha feito isso. O Senhor já tinha removido a pedra. Então a pedra já está sendo removida do caminho deste meu irmão que está orando comigo agora, que está tão angustiado. Oh meu Deus, está preocupado, não sabe o que vai fazer amanhã. Pai, mande um anjo agora, cuidar da causa desta pessoa, e que seja um cuidado real, que ele veja que a pedra saiu. Em o nome de Jesus eu peço. Ó Deus, eu oro, Pai querido, pelos nossos irmãos, pelos médicos que estão envolvidos agora, como nunca, num projeto de combater esse vírus que tem atacado o nosso país, mas que já caiu por terra, pelo poder da oração e da tua palavra. Cuida dos teus filhos, cuida dos médicos, da família deles, guarde, coloca um escudo sobre eles. Pai, eu oro pelos enfermeiros, os enfermeiros que estão muito próximos, que estão envolvidos diretamente, guarde eles e a casa deles. Pai, a oração pode muito em favor das pessoas.
Eu oro por aqueles que trabalham na administração dos hospitais, por aqueles que trabalham na limpeza, por aqueles que trabalham na segurança, na manutenção. Deus, que essa categoria que estão envolvidos na área de saúde, desde o motorista da ambulância, desde aquele que ajuda a preparar tudo, Senhor, Deus Pai, eis que o nosso clamor chega diante do Senhor em favor dessas pessoas. Deus, vem uma unção de cura, de bênção, de proteção, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Pai, abençoa os cientistas, aqueles que estão empenhados cada vez mais. Deus, ilumina a mente deles, revele, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, não esteja atento aos incrédulos, aos blasfêmios, mas esteja atento aos crentes. Esteja atento aos crentes que invocam o teu nome, que invoca pela tua palavra, porque acredita que o Senhor é vivo, é um Deus real e poderoso, e que pode poupar as pessoas por causa da fé. Deus, abençoa o nosso presidente da República, dê a sabedoria a ele, dê confiança, dê um entendimento para que as decisões sejam acertadas, afasta todas as armadilhas, todos os laços sejam quebrados. Deus, ilumina a mente dos governadores, dos deputados, dos senadores e dos prefeitos, a fim de que a nossa nação seja abençoada em nome de Jesus. Os demônios, os principados e a potestade sejam arrancadas em nome do Senhor Jesus, e que essa nação seja uma nação, que seja um celeiro que pode levar solução para o mundo inteiro por causa da tua bênção, pois a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem as dores. Oh meu Pai, eu sei que tem muita gente orando comigo agora, crendo como eu, a pedra está sendo removida em nome de Jesus Cristo, os obstáculos, o espírito da morte está sendo acorrentado agora, amarrado em nome de Jesus. Seja repreendido toda a morte prematura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito do medo, sai em nome de Jesus. Abençoa os pastores, a família dos pastores, abençoa os obreiros, abençoa, meu Pai, os diaconatos, abençoa, meu Deus, os dizimistas, os ofertantes. Deus, aqueles que estão desempregados, abra a porta, meu Pai, em tempo de dificuldade, o teu povo prosperará para a glória do teu santo nome. Oh meu Deus, e eu pego essa água em minhas mãos, e aonde tiver, meu Deus, uma pessoa doente, eu peço agora a unção de cura sobre esta água. Jeová Rafá, ó Senhor Deus que sara, coloque a unção agora, ao beber essa água, toda enfermidade física, psicológica e maligna e espiritual, é uma ordem, sai em nome de Jesus, porque todo joelho se dobrará diante do Senhor, todo joelho se dobrará, todo domínio se dobrará, seja qual for, estará no domínio, porque todo poder foi dado a Jesus, todo poder foi me dado no céu e na terra, e no nome de Jesus, meu Pai, eu oro agora, pedindo a cura e a libertação sobre todos que estão orando comigo, e aqueles que estão tendo a oportunidade de apresentar uma água, e eu peço, aonde estiver esse líquido, entra agora o teu poder de cura, o teu sangue, o poder do sangue, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Pode tomar a água. Já tem aí, né? Aleluia. Meus irmãos, chegando no final do culto, viu? Tá bom? Deixa eu ver aqui.
Você pode tomar água agora e a dor vai sair, já saiu. Algumas pessoas podem sentir tontura, vontade de vomitar, passar mal, não se preocupe não. Você vai dar o seu testemunho aqui. É que no meu celular eu não consigo ler tudo, então por isso que é importante no aplicativo do Instagram da igreja, que é IEQSED Recife, e o Face também, Também. IEQSED Recife. E os meninos, o menino é maneira de dizer, são os pastores que estão ali fazendo a leitura. Tá? Tem aqui o Cássio, o Henrique, amém, Maria da Conceição, amém, glória a Deus, Tiago Silva, Joa, Ana Paula Silva, amém, Jesus, sejam curados, sejam curados, sejam curados, sejam curados. Enquanto essa água está circulando no seu estômago, você está recebendo o milagre de Deus agora. Dor de cabeça saiu, pode mover a mão, as pernas, apertar o local, está curado em nome de Jesus. Olha, pessoa liga para cá pedindo o número da conta, 3205, é que na minha eu aponto ali, porque como a minha câmera é invertida, parece o contrário, mas nas outras está normal. 3205 é a agência. 440-218, dígito 9 é a conta, certo? Banco Bradesco. 440-218, dígito 9. A conta 3205. E o telefone é 8612-1870. Eu disse que dá até uma musiquinha, 8612-1870. 8612-1870. 9 é o número na frente, 81 é o código. Nós queremos apresentar aqui os irmãos que entregaram o seu dízimo. Hoje, a nossa irmã Silvana, Deus abençoe. Nosso irmão Marcelo também, Deus abençoe. Feitosa, nosso irmão Feitosa, caminhoneiro, viaja o Brasil inteiro. Quando chega, vem direto para a igreja. E nós não temos culto, mas ele esteve orando na igreja, trazendo o seu dízimo. Deus abençoe. A Carla Alberto, Deus abençoe. Carlos Alberto, Deus abençoe. A Janaína Cavalcante, Deus abençoe, irmã Janaína. Fátima Eloy, Deus abençoe, irmã Fátima Eloy. Sueli Cineide de Lima, também Deus os abençoe. Deixa eu ver aqui. Eduardo José de Lima, Deus abençoe, meu irmão. José Ademar, também, Deus abençoe. Antônio Alberto de Santana, que o Senhor te abençoe. Maria de Fátima Pessoa, Deus abençoe nessa irmã Maria de Fátima. Daniel Borges, Daniela Borges. A Daniela Borges é Mandani, Deus abençoe Mandani. Tá bom. Wendel Henrique, Deus abençoe. Para o seu dízimo. Thaisa Gabriela, é tu, né, Thaís? Deus abençoe. Lucas Igor, Deus abençoe. Lucas Igor, Lucas é o Danai. Eliette Francisca da Silva e Maria Elizabeth, certo? Esses daqui são de... Não, tudo bem, vamos consagrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de bondade e de misericórdia, no poderoso nome de Jesus, mais uma vez oramos e consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas que são colocadas no teu altar. Ó Deus Todo-Poderoso, como te louvamos porque o Senhor é Deus fiel, que abre porta e ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Então Deus coloca sobre o teu povo sempre uma porta aberta, e tudo que eles colocarem as mãos prospere. Assim eu consagro os dízimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, nós estaremos amanhã às 19h30, certo? 19h30, aqui
orando na corrente de oração, porque estamos unidos na fé. É uma aliança. E quando nós assumimos o compromisso de orar um pelos outros, é assim, ó. No mundo espiritual, mexeu com você, mexeu comigo. Porque nós estamos unidos na fé. Em nome de Jesus. O povo unido é um povo vitorioso. Minha querida esposa, um abração, sei que está orando comigo. Um alô para os aniversariantes do dia, Rafaela e Rejane, que são diaconisas aqui da sede. Muito bem lembrado. A irmã Rafaela e a Rejane, Isso. aniversariando. Parabéns. Também eu vi aqui, parece que o Leandro. Alô, Leandro Bezerra, Deus abençoe. Adriana Silva, porque eu estava pensando mesmo em a gente orar pelos aniversariantes. Deus abençoe. Ó Senhor, abençoa os aniversariantes. Dê a tua bênção, pois a tua bênção enriquece. Com ela não vêm as dores. Nós o abençoamos em oração, no teu nome. Amém. Feliz aniversário. Irmão Ivandro também, aniversariante do dia. Irmão Ivandro. Ô irmão Evandro, feliz aniversário. Esteja na bênção dessa oração. Beleza? Tem mais alguém que completou ano? Não precisa falar a idade. Se não quiser, né? Embora eu não tenha nenhum problema, meu está chegando aí, dia 10 de maio. A rica básica. Ô irmão, 10 de maio eu espero que nós vamos ter culto aqui na Em nome igreja. de Jesus. Certo? Mas antecipadamente conto com as suas orações. Lúcia Braz está assistindo. Irmã Lúcia, Deus abençoe. Heraldo, Deus abençoe. Daniel Ferreira, obrigado, feliz Páscoa, muito obrigado. Chegando ao final da nossa live, no final, né? Depois você pode mandar aí o testemunho aí da cura, para a gente estar aqui falando amanhã. Que a bênção do Pai, Que assim seja. a graça do Senhor Jesus Cristo, Que assim seja. a comunhão e a direção do Espírito seja sempre sobre a sua vida. Deus abençoe a todos, se sintam abraçados. Olha aqui um abraço, ó, certo? Fique na paz.